Gêmeos, Libra e Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cartas que Curam. Eu sou a Desi. Vamos ver. Vamos de mensagem intuitiva, coletiva, atemporal, bastante sabedoria e discernimento para lidar com essas mensagens, bastante lucidez para se colocar como sujeito ativo ou como aquele que está aqui para conhecimento dos fatos. Eu também estou nas outras redes como as Cartas que Curam. Se gosta do meu conteúdo, segue, curte, comenta, compartilha e me deixa saber como que as mensagens estão chegando aí do outro lado. Na descrição do vídeo tem o e-mail, tem o WhatsApp para contato, para leituras particulares, e tem também o link do meu e-book de Chamas Gêmeas, um conteúdo bastante lúcido, sem romantizações, para quem está passando por essa dinâmica e está passando os perrengues aí, né? Tá sofrendo, tá meio desiludido, ou tá encarando também com bastante lucidez, assim como. Vamos trocar informações. Tudo certo? Vamos pedir permissão, auxílio e proteção para a gente entrar nas energias das mensagens de hoje. O que o tarot traz pra gente, né? Qual que é o tema dessa mensagem? 3 de fogo. 3 de fogo é a abundância, as perspectivas são muito boas, tenha paciência nesse momento, faça planos a longo prazo. 3 de ouros é quando você olha, né? Olha para o horizonte e vê aonde você quer chegar. Muitas vezes você já está pronto para agir, né? Você tem as várias possibilidades, existe uma abundância, as possibilidades, as perspectivas, elas são realmente boas, né? Favorável. Por quê? Porque você está muito disposto a colocar a mão na massa para ver e fazer tudo isso acontecer, né? Mas é necessário que esteja estratégia, né? Que você precise realmente focar, mais ou menos traçar mais ou menos as metas e objetivos até chegar onde você quer. Tudo certo? Vamos ver como é que o tarot complementa essa mensagem pra gente. O que a gente tem nesse momento? 5 de ouros como essência da jogada. Hierofante junto com valete de espadas nas energias internas. 4 de espadas junto dos 5 de espadas nas energias externas. Fundo do deck a gente tem cavaleiro de ouros. Vai melhorar devagar e sempre, um dia de cada vez. Fato é que nesse momento as condições físicas, financeiras, saúde, de posses, né? A gente pode estar falando de orçamento financeiro, ele está um pouco regrado. Então, é necessário que você analise bastante, com bastante lucidez, todos os contratos que você vai estabelecer daqui para frente, né? E o Hierofante, ele fala desses contratos, ele fala desse coletivo, ele fala de você precisando ter lucidez, né? Como se comunicar também com as pessoas, mas de uma forma muito clara, muito verdadeira, de como que você vai fazer as novas alianças daqui para frente, né? Porque o Hierofante, ele vem falando de crença, de tradição, fala de uniões, ele fala de instituições de ensino, ele fala de tudo aquilo que envolve um coletivo e atrela meio que num contrato, né, para que se desenvolva com mais pessoas envolvidas. Então, esse cenário, se você vem de um cenário que está um pouco escasso, um pouco em falta, é necessário que você tenha bastante lucidez para entender como que você vai estabelecer as suas parcerias, né, se estabelecer dentro desse coletivo daqui para frente. Por quê? Porque o cenário, ele pede um pouco de ressalva, né, ele pede que você ainda se mantenha um pouco afastado, porque tem um pouco de ego, tem um pouco de necessidade que as coisas aconteçam do jeito, né. Mas esse cenário, ele pode vir mudando, né? A gente tem o Cavaleiro de Ouros, né, no fundo do deck, falando que à medida de como a gente vai estabelecendo, vai contando, vai sendo verdadeiro, vai trazendo segurança, credibilidade para isso tudo, esse cenário, ele pode sim mudar. Ele vai continuar ainda em um certo afastamento, distanciamento, um certo recolhimento, né? Mas se você demonstrar segurança, esse 5 de espadas, ele pode ser transformado em entendimento, né? Porque o 5 de espadas, num cenário puro, se você você tá afastado porque tem muito ego, porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, porque tem muitas brigas desnecessárias, tem desgaste, também tem insegurança, pode ter covardia, né? Pode ter uma autossabotagem aqui, porque você, no cenário não está totalmente favorável, então você titubeia, né, com relação às atitudes que você vai tomar, mas a gente tem um Cavaleiro de Ouros no fundo do deck, lembrando que tudo vai ser construído dia após dia, pouco a pouco. Não adianta passar os carros na frente do boi, o carro na frente dos bois. Tudo certo?
Como que fica o cenário daqui para frente? Rei de copas na essência da jogada. 10 de ouros junto com as de copas nas energias internas. 5 de paus junto com 9 de ouros nas energias externas. Fundo do deck, a gente tem enamorados. Enamorados estabelecendo escolhas, né? Estabelecendo, firmando parcerias, trazendo harmonia, trazendo uma grande bifurcação na sua vida, né? Que vai ser um diferencial de um momento que você viveu para um momento em que você está se encontrando, está se destinando. Fato é que deve existir maturidade emocional, apesar de tudo, apesar de projeto, de planos, de situações, lugares, pessoas envolvidas, deve existir uma maturidade emocional para que esse 10 de ouro junto com esse as de copas faça. Tem sim a possibilidade de você ter um novo início, pode estar falando de amor, pode estar falando de parcerias, mas pode estar falando de contratos, né, de projetos e de situações, né, que vão te trazendo uma estabilidade no longo prazo, que vai ter uma construção bastante sólida, né, e ela vai ser compartilhada, é como se fosse a construção de um legado, a herança, essas coisas que você vai deixar, mas precisa de ter sim maturidade, né, emocional para lidar com tudo isso e se permitir, né, essa renovação, se permitir fragilidade, vulnerabilidade nesse novo momento, né, onde tudo acontece de novo, né. Então é um cenário que é novo, é um cenário que é diferente do que você já passou e que vem trazendo bastante ancoragem. Pode ter nesse ambiente externo um pouco de conflitos, né. 5 de ouros nesse deck ele fala de ajuda, mas ainda assim a gente não tira o caráter dele de que, independente dessa ajuda estando sendo recebida, as pessoas têm opiniões diferentes, têm modos de pensar diferentes, mas elas vêm trazendo uma autossuficiência, né, uma independência muito grande, seja de cada um para si, seja de quando junta o cenário, ele é um cenário de independência, né, ele é um cenário onde cada um se estrutura muito bem, e quando a gente junta, né, pode ter uma estruturação ainda maior, levando o 9 ao 10. Fazendo com que as escolhas aqui fiquem muito mais pautadas, né, fiquem muito mais fáceis de serem feitas, uma vez que cada um já tem a sua construção, cada um já tem a sua autossuficiência, quando a gente junta e compartilha, né, fica muito mais favorável, sempre mantendo a inteligência emocional, né, cuidado com esses sentimentos descompassados. Tudo certo? Vamos ver como é que o tarô, como é que o oráculo de Delfos ele encerra essa leitura pra gente. Múltiplos amores. Múltiplos amores, vem com a ideia de múltiplas possibilidades, né? Vem com a ideia também, às vezes, se a gente vai falando de relacionamento, pode sim ter um triângulo aqui envolvido, né? Não ter comprometimento emocional, às vezes essa maturidade emocional vem trazendo até esse não comprometimento, né? Esse não vínculo emocional, mas um vínculo de construção mesmo, de permitir renovação, mas de permitir que sejam reconstruídos, né, em bases de que vocês vão vivenciar coisas que não vivenciaram antes, mas que vão trazer, sim, resultados, independente de um resultado amoroso, vai ter alegria, vai ter satisfação, vai ter realização dentro desse novo cenário. Tudo certo? Essa foi a mensagem de hoje, eu espero que tenha feito sentido, fiquem todos bem e até a próxima.